2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Alguém pode ler o 16? Obrigado por beber logo. A ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Sim, nós não conhecemos mais desse jeito. 17 agora. Nós, sim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Sim. Amém. 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 Coisas Glória a velhas. Deus, amém. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui no versículo 14, nós vemos que o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, né? Um morreu por todos, logo todos morreram. Ó Senhor Jesus. Primeiramente, o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é algo glorioso e grandioso, né? Saber que existe a vida eterna. E também a Bíblia diz, se não me engano, no livro de Isaías, outro livro diz, uns ressuscitarão para glória eterna e outros para vergonha eterna, horror eterno, né? Então, existem duas possibilidades para o ser humano: vergonha eterna ou vida eterna, né? Então, o Senhor Jesus, ele veio, morreu por todos nós, e hoje a salvação está disponível para todo aquele que nele crê. Amém. Você crê e confessa que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, como diz Romanos 10, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a boca confessar que Ele é o Senhor, será salvo. Amém. Então, uma vez que você confessa, né, você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, pagou um alto preço e derramou o seu sangue para te salvar, e você crê em tudo isso e confessa com a sua boca que Ele é o seu Senhor, né? Sim. A Bíblia diz em Romanos 10 que você será salvo. Amém. Então, o simples ato de você crer no Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu creio, eu te confesso, né? E você vai seguindo esses passos, que o passo seguinte é o crer, o passo normal do seguinte é o crer, é o batismo, né? Quem crê e for batizado, o batismo é um passo após o crer, a Bíblia diz: será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Mas o crer, aí você vê que é o principal, né? Porque precisa ser acompanhado, são dois passos. Mas no final diz: quem, porém, não crê. Porque se a pessoa não crê, automaticamente ela também não vai dar o segundo passo, né? Então, se não creu, não tem por que ser batizado. Mas se creu, automaticamente ela vai sentir-se impulsionada a fazer essa confissão de fé diante da humanidade, diante do homem, né? Sim. Então, uma vez que o Senhor Jesus morreu por nós, isso realmente nos constrange, né? A entregarmos a nossa vida. Ó Senhor Jesus. 15. E Ele morreu por todos, para que os que hoje vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, hoje, nós que vivemos, né? Como o Givaldo desfrutou no louvor, não devemos viver mais para nós mesmos, mas viver para o Senhor, né? É claro que nós, como cidadãos, nós temos nossos compromissos, nossas responsabilidades, e nós precisamos despender de tempo, né? Para as necessidades, né? As despesas da casa, suas despesas, sua família. Então, de certa maneira, você se sente assim, dividido com as responsabilidades que você tem. Verdade. Mas isso não deve ser tudo para nós, né? Nós devemos também viver para o Senhor. Sim. E mesmo às vezes em nossos trabalhos, né, nas nossas responsabilidades, nós podemos estar ali invocando o nome do Senhor Jesus,
em espírito de oração, né? Orando. Por exemplo, eu como professor posso estar fazendo planejamento de aula, posso estar invocando, posso estar orando, né? Verdade. Se eu estiver na sala de aula, pode ter momentos ali que eu vou inspirar, invocar, ó Senhor Jesus. E ali você vai também tendo comunhão com Deus até mesmo nos seus afazeres. Você está lavando os pratos, você pode estar ouvindo uma pregação, pode estar orando em espírito de oração, pode estar invocando o nome do Senhor Jesus ali, né? Então, as nossas responsabilidades nem sempre impedem de nós também termos comunhão com Deus. Mesmo você fazendo as coisas, você ainda pode estar vivendo para Deus, estando conectado com Deus. Não foi assim? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi transladado. Deus o levou. Deus realmente tirou Enoque daquela situação, daquele caos que estava o mundo ali, naquele tempo em que Enoque estava vivendo. E em meio a toda aquela imundícia ali, né, os anjos caídos tiveram relações com os filhos dos homens, aconteceu gigantes, e uma desonra a Deus, a violência, a maldade. Mas Enoque era o diferencial naquela região ali, naquele tempo, né? E Deus se agradou de Enoque, Deus o tirou daquele meio. Então, hoje também, você vê que a maldade está se espalhando, a iniquidade está se espalhando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas estão se esfriando, né? É tanta maldade, tanta violência, tanto pecado e iniquidade, que isso vai entrando na nossa mente e a gente vai acostumando, vai relativizando e não dá mais a devida seriedade. Porque às vezes as pessoas se acostumam com o cheiro da maldade, da corrupção, da violência, e isso não afeta mais o seu senso moral. Mas Enoque, ele tinha esse senso de justiça, ele andava com Deus, embora tivesse muitas pessoas fazendo coisas ali erradas. E por isso Deus o levou, Deus o arrebatou, o tomou para si. Hoje o mundo está cheio de maldade, cheio de corrupção, cheio de impureza, e nós devemos ser esses Enoques, que andam com Deus. Mesmo que sua amiga, sua vizinha, seu vizinho, seus amigos estão lá também praticando a maldade, a violência, a corrupção, a iniquidade, os pecados, você ainda pode continuar tendo viver de conexão com Deus, né? Claro que às vezes eles vão te chamar de quadrado, de atrasado, né? De diferente, de muitas coisas, mas isso não pode te impedir de você prosseguir. Você vai sofrer críticas? Você vai sofrer críticas. Por amor ao Senhor Jesus, você vai ser perseguido. A partir do momento que o cristão, que alguém toma a decisão de seguir o Senhor Jesus, né, publicamente, essa pessoa sofrerá perseguição. Verdade. A própria Bíblia diz, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. É como se você colocasse uma estampa assim na testa, né, e agora as pessoas começam a te observar. E observa demais. Verdade. Se elas souberem que você é crente, que você é evangélico, evangélica, elas vão ficar de olho, né, para observar os seus passos, as suas atitudes, e as mínimas coisas elas vão querer realmente, vão querer te apontar e te acusar, né? Por isso, nós devemos ter um viver de agradar a Deus, agradar o Senhor, né? Verdade. E nos posicionarmos para Deus, porque vai ter momentos também que nós vamos ter que fazer escolhas, e nem sempre as escolhas que nós vamos ter que fazer vão agradar aquelas pessoas que estão próximas a nós. Aí a Bíblia diz, importa agradar mais a Deus do que aos homens. O apóstolo Pedro, quando foi perseguido lá em Atos, pegaram ele, deram umas chicoteadas nele, né? Prenderam ainda e disseram assim, olha, não fale mais sobre este nome, eu não quero saber de você falar de Jesus, né? E quando Pedro saiu do Sinédrio, saiu alegre por ter se achado digno de sofrer por esse nome, e pregou mais o nome de Jesus, né? E depois, em outra ocasião, salvo engano, que pegaram ele, perguntaram a ele, ele disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Ou seja, vai ter situações que mais vale obedecer a Deus, aí vai ser pesado. Mais vale obedecer a Deus, até mesmo de uma pessoa querida, próxima a você, mas que ela quer fazer o errado, ela quer te induzir para o erro.
E aí é onde Jesus diz, mais vale amar, ele diz assim, quem não amar a mim, né, mais do que pai, mãe, irmão, filho, esposa, parentes, não é digno de mim. Por quê? Porque até mesmo essas pessoas às vezes tão próximas a nós, às vezes elas vão querer nos levar para um caminho, tomar uma decisão que às vezes não agrada ao Senhor. E agora? Aí você vai ficar realmente ali dividido, separado, né? Vamos colocar um exemplo. Digamos que sua esposa diga que você deva fazer algo que não agrada ao Senhor. Você ama o Senhor e você ama sua esposa. E agora? Né? E agora? Aí é onde Jesus, quem não me amar mais do que pai, filho, mãe, tal, não é digno de mim. Então, se você tomar essa decisão de agradar o Senhor, o próprio Deus, né, lá na frente, né, ele pode se encarregar de todas as coisas e encaminhar para que as coisas voltem à normalidade, como o exemplo das irmãs que vieram no início da igreja, que foram perseguidas pelos seus maridos. Minha mãe, meu pai era bruto, né, e naquele tempo tinha muito preconceito, né, 2003, 2004, era muito preconceito, e pai não queria saber de crente, de evangélico, a família já tem essa tradição, essa cultura, então pai ficava dizendo direto que ia separar, porque não gosta de crente, não gosta de evangélico, ele tinha ciúme dos irmãos, era um monte de coisa, mas mãe decidiu obedecer ao Senhor. Amém. Mãe, claro, sempre amou meu pai, mas Não mais que Deus. não mais que Deus, orou, teve sabedoria, né? E não atendeu aos caprichos dele. E hoje estão os dois, né? Amém. A irmã Selma também, Givaldo, eu não sei se Givan teve alguma... Teve, né? Teve uma resistência também, né? E ela mandou ela escolher, foi? Mandou ela escolher e ela se posicionou. Se ela dissesse, eu estou capaz de eu perder o meu marido, então, meus irmãos, desculpa, eu não vou mais reunir, né? Aí, né? Mas ela sabiamente orou ao Senhor, né? Orou por ele, até hoje ora, e hoje ele não está reunindo, mas aceita a gente fazer reunião na casa dela, né? Quando ela convidava a gente para a roça, a gente ia para a roça lá, e junto com ele até ouvia as pregações. Ou seja, tem momentos que às vezes a gente vai ter que tomar uma decisão que é muito difícil, mas que Deus vai honrar se você se posicionar por Ele, né? Essas são decisões difíceis. Às vezes vai ter decisões mais fáceis, que é às vezes contra a indução de um pecado, né? De uma escolha, e aí você simplesmente não, eu decido fazer o que é certo, decido fazer o que a Bíblia diz e não vou atender, né, esses desejos humanos, por exemplo. Então é mais fácil se posicionar pelo Senhor. Mas o fato é que quando você decide ser essa nova criatura, viver para o Senhor, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado às vezes, né? Mas vale a pena. E diz assim o versículo, repetindo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então não conhecemos mais Cristo como um simples homem, um ser humano segundo a carne, né? Mas conhecemos como aquele que foi ressuscitado. Amém. Aquele que tem o poder, aquele que é unigênito, primogênito também agora, né? E nos torna essa nova criatura. O 17. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, hoje, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Ó Senhor Jesus. Então, quando alguém decide dar esse passo de fé em seguir o Senhor Jesus e dizer, vou largar minha vida, digamos assim, né, de pecado e tal, e eu quero seguir fielmente agora, passo a passo, o que a Bíblia diz, quero seguir o Senhor Jesus, e ela confessa publicamente, ela também por meio do batismo, né, o novo nascimento, ela se torna essa nova criatura. E as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, há um abandono das coisas terrenas, né, daquilo que você ia, daquilo que você fazia, daquilo que você praticava, e tudo se faz novo. Mas isso não deve ser
por esforço próprio, mas sim pela vida de Deus que está dentro de você, que te impulsiona a isso, né? Nem tudo acontece de uma hora para outra. Algumas coisas você consegue, né? O Espírito Santo tira imediatamente o prazer por algo que era pecado. Outras coisas Deus vai ainda trabalhando, né? Deus vai ainda trabalhando, né? Às vezes tem pessoas que gostam muito de festas, por exemplo. E às vezes quando ela vem para a igreja, aquele viver, aquela harmonia, ela se converteu ao Senhor, aquelas festas perderam o seu gosto, o seu sabor, né? De repente você passa algum tempo, aquilo não te atrai mais, você não vê mais graça. Se você passar por perto, presenciar e você vê aquilo ali, às vezes isso pode até te causar... você pode até sentir dó daquelas pessoas, da situação, aquela pessoa bêbada, né? Aquilo tudo, aqueles movimentos, isso pode te causar uma repulsa, mas isso é a vida de Deus. Depois de um tempo você pode ir a alguns ambientes, aquele som, aquelas músicas, você às vezes não se sente bem, porque é uma nova natureza que está se formando em você. Mas para isso Cristo precisa crescer, né? Cristo precisa ter lugar. Mesmo eu sendo cristão, se eu não busco o Senhor, não estou me mergulhando, me aprofundando no Senhor, eu ainda vou ser atraído pelas coisas do mundo, né? Porque não está havendo essa transformação dentro de mim. E aí onde acontece? Poxa, mas fulano é cristão e ainda eu vejo acontecendo isso e aquilo. Vai depender da busca, né? Da busca pelo Senhor, porque nem todos vão ter a mesma experiência com Deus, né? Alguns vão ter mais, outros vai ter menos, vai depender da busca. Mas o que nós precisamos é continuar buscando e Deus é quem vai trabalhando, vai fazendo esse processo em nós. E não somente nessas coisas assim exteriores, fora de nós, que é os mais visíveis, né? Que às vezes nós nos tornamos novas criaturas e deixamos. Mas ainda quando nós viemos para o Senhor, existem coisas dentro de nós e essas são as mais difíceis, às vezes, né? De ser tratadas e trabalhadas, porque elas fazem parte da nossa constituição. Fazem parte da nossa constituição. Aí eu vou ler só um pedacinho do texto, de um livro que eu estou lendo, para nós vermos algumas coisas sobre essa transformação. Vou colocar esse texto lá no grupo da igreja, se alguém quiser acompanhar. Senhor Jesus. São coisas assim que, na nossa relação, o nosso relacionamento, por exemplo, esposo com esposa, esposa com esposo, pai com filho, filho com pai, patrão, empregado, em todos os relacionamentos, nós precisamos buscar, né, ter essa atitude de nos sujeitar, de ter harmonia, né, o que a Bíblia fala. E esse livro que eu estou lendo chegou nesse capítulo e ele traz algumas questões aqui. Diz assim: reconheça sempre os seus erros e torne-se uma pessoa capaz de mudar suas atitudes. Segundas Crônicas 7,14. Vamos ver o que é que diz. Segundas Crônicas 7,14. Ó Senhor Jesus. Vamos ver aqui sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então aqui o povo, né, estava aqui distante do Senhor e por isso muitas coisas aqui não aconteciam na vida deles, né? Senhor Jesus. Eles tiveram falta de muitas coisas. Então o que é que Deus fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, Deus colocou uma condição aqui para eles serem ouvidos por Deus. Às vezes nós dizemos: Senhor, porque eu estou orando e o Senhor não me atende. Estava acontecendo isso com o povo. Aí Deus disse aqui algumas condições. A primeira, se humilhar.
Às vezes nós ficamos, né? Não, Senhor, não reconheço, tal, tal. Se humilhar. Depois, orar. Você vai e ora, se humilha e ora. Quando você está orando, você já está também buscando, você vai buscando. E depois, se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, humilhar, orar e buscar, às vezes é algo interior, né? Você ali na oração, você se humilha. Mas isso vai ser concretizado quando você muda, se converter dos seus maus caminhos. Por exemplo, eu estava indo a tal lugar, eu não vou mais. Eu estava fazendo isso, eu não vou fazer mais isso. Você primeiro reconheceu internamente. Estou me humilhando, orando, buscando. Aí quando você se arrepende, você confessa, você deixa, se converte dos maus caminhos. Verdade. Aí o que é que Deus faz? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, quando nós reconhecemos nossos erros, né? Nós fazemos isso, nos humilhamos, oramos e buscamos o Senhor, nos convertemos. Amém. Isso pela graça de Deus. Sim. Às vezes nós mesmos não temos força nem capacidade, né? O Senhor Jesus, Ele pode nos perdoar, né? Senhor Jesus. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Ó Senhor Jesus. Forte Provérbios, né? O livro de Provérbios tem muitas coisas que a gente realmente aprende. Então, primeiro aqui, encobrir as transgressões jamais prosperará. Se uma pessoa está fazendo algo errado, está encobrindo, né? Jamais, a Bíblia diz, jamais vai prosperar. Mas se você confessa e diz, Deus me perdoe, você confessa e deixa, aqui o deixar é essencial, alcançará misericórdia, né? Sim. Então, que o Senhor nos ajude a realmente estar confessando e deixando as nossas transgressões. Salmos 32, 4 a 5. Salmos 32. Salmos 32, 4 a 5. Não, versículo... Eu vou botar mais uns aqui. Vamos ver do versículo 1 até o 5. Cada irmão pode ler um versículo. Salmos 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cujo iniquidade perdoado, cujo pecado e coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. 3. O 3 agora. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia. Todo dia. 4 e 5. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É o 5 agora. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Sim. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ó Senhor Jesus. Então Davi aqui, irmãos, você vê, né? Davi foi um homem, por isso que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito. Às vezes a gente tem uma impressão que os homens da Bíblia são super-heróis, né? São pessoas assim e tal, que só Jesus foi perfeito. Mas por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem que se humilhava. Quando ele caía num erro, só, como diz aqui, talvez esse salmo foi depois do erro com Batseba, que o profeta descobriu. Já tem um salmo de arrependimento, né, que foi sobre aquilo ali,
Mas se esse salmo aqui fosse depois, talvez ele estaria lembrando, né? Senhor, Porque ele de fato queria ocultar. Ele desejou a mulher de um soldado dele e ele planejou matar o soldado. isso. Ele possuía a mulher antes, não foi? Não, ele mandou primeiro. Mandou primeiro, né? Ele viu a mulher tomando banho e tal, desejou, né? Não sei se mandou trazer a mulher. Eu sei que depois ele planejou o assassino daquele rapaz, matou o rapaz porque a mulher estava grávida, né? Deu um bilhete, rapaz, eu engravidei e tal na nossa relação, e agora ele ficou, e agora? Como é que o rapaz estava lá no campo, não teve relação. Mandou trazer o rapaz, para o rapaz vir, se deitar com sua mulher, e aí quando tivesse o filho, achar que o filho era do rapaz. Mas o rapaz era tão fiel que ele parece que nem quis entrar na casa dele, não teve nenhum relacionamento. Ele, rapaz, aí foi, Davi botou ele lá à frente da batalha para que ele pudesse ser morto. E aí, depois de ser morto, Davi mandar trazer agora essa mulher para morar com ele, tudo aí em um tempo aí para que pudesse ter o filho e achar que o filho era dele. E na cabeça do planejamento aí dele estava tudo certinho, mas Deus, quando o homem está fazendo, né, isso aí de errado, Deus não permitiu. Verdade. E Deus enviou um profeta para o profeta abrir o jogo ali e revelou o pecado dele. Foi ali onde ele se humilhou, né, se arrependeu cabalmente. E eu acho, né, como ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Senhor Jesus. Amém. Então, a mão de Deus estava pesando sobre ele. Aquilo ali, na consciência dele, ficava acusando ele, porque, poxa, 2 pecados, né? O adultério e o assassinato, a morte, 2 pecados. Ficava fazendo uma reflexão, né? Aplicando esse salmo à situação dele. Não sei se está no contexto lá dele quando escreveu, mas fazendo essa aplicação. Então, ele estava se enfraquecendo, né? Estava se enfraquecendo, isso na mente dele, até refletindo para o corpo dele, que ele diz que os ossos, como se estivesse secando, né? Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, se nós prosseguirmos em um caminho de rebeldia ao Senhor e à sua palavra, né? O Senhor, ele não concede a sua bênção a nós. As iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Mas, se nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor e não ocultarmos a nossa iniquidade, né, diz assim o versículo 5: confessei-te o meu pecado e minha iniquidade, não me ocultei, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então ele foi e confessou ao Senhor. Então nós devemos fazer isso, né? Amém. Confessar e pela graça do Senhor, né? Para que Ele possa de fato nos perdoar. Verdade. Porque o tempo ele não apaga o pecado, né? Verdade. Mesmo que o tempo passe, se você não pedir perdão, aquilo ali fica ainda contando. Então é necessário nós confessarmos ao Senhor. Quando qualquer pecado que você fez vem à mente, até mesmo lá do passado, veio à sua mente, e você se arrepende naquele momento e diz: Senhor, me perdoe, né, por esse ato, por ter feito isso e aquilo, né, por ter feito isso com aquela pessoa, eu realmente me excedi, ou magoei, ou qualquer coisa, você pode, quando o Senhor te iluminar, você vai e pede perdão. Sim, e se for o caso, Deus te der preparar, né, se for o caso de for até uma pessoa, como a Bíblia diz, até o irmão, você pede ao Senhor para preparar uma oportunidade para que você possa se reconciliar, né? Verdade. Como Jason gosta de contar o testemunho dele, antes dele se converter, né? Ele se envolvia com algumas coisas e teve um inimigo lá que diz que se encontrasse, matava um, quem encontrasse primeiro matava o outro, né? Mas Jason se converteu e ele disse que Deus tocou para ele pedir perdão a esse inimigo dele, né? Então, é coisa do passado, ele poderia viver tal, de lá para frente, né? Daquele momento para frente. Mas se Deus tocou, iluminou ele e ele sentiu, então ele precisaria ser obediente. Foi o que ele fez: Senhor, se é do Senhor, se é da tua vontade, prepare a situação, prepare o ambiente
para que eu possa me desculpar e tal, me reconciliar. E Deus preparou tudo certinho e ele foi lá e disse, olha, né, peço perdão, não tenho nada contra você, tal, tal. Da mesma forma, o outro cara já estava com o coração mole também e se perdoaram. Então, houve ali uma reconciliação. Amém. E aquele peso na consciência não tem mais, né? Senão ele poderia, viajou para São Paulo uns tempos atrás, poderia ficar com medo. O pecado sempre fica perseguindo. Então, é melhor largar e deixar ele de longe, Senhor, né? Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, que nós realmente possamos reconhecer sempre os nossos erros, né? E ser uma pessoa capaz de mudar as nossas atitudes. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, o texto é muito grande, eu não vou ler, mas fala sobre isso, né? Nós temos essa relação com o próximo, né? E também esse abandono de qualquer coisa, que nós somos iluminados pelo Senhor e devemos seguir a orientação de Deus, né? Todos nós temos a nossa vida, temos os nossos erros, assim, a gente erra direto, porque a gente é ser humano, né? Então, quando pensar que não, às vezes a gente erra, mas o mais importante é fazer como Davi, nos arrependermos, né? Confessarmos e estarmos diante do Senhor, aí Deus abençoa. Agora, se você resistir e dizer assim, não, eu faço mesmo, eu errei assim mesmo, aí Deus resiste aos soberbos, né? Mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então, irmãos, todos nós somos passíveis de erros. Eu cometo erro, às vezes com a minha mãe, com os meus irmãos, às vezes com os meus alunos, porque às vezes nenhuma diversão, né? Nenhum baba, nenhum jogo, no trabalho, às vezes a gente comete erros, mas a gente precisa ter um coração amolecido, né? Para reconhecer e não persistir, né? E isso é o que Deus quer de nós, um coração segundo a vontade de Deus, né? Jesus é o Senhor. Amém, amém, amém.